Vamos conversar sobre segurança pública com o ex-secretário nacional de Segurança Pública, Coronel Zé Vicente. Coronel, bom dia, obrigado pela entrevista para a gente aqui. Bom dia, Rafael. Bom dia, Lívia. Coronel, nós temos os seguintes fatos até agora. A polícia suspeita de um crime cometido por engano. Bandidos desembarcam numa das principais avenidas do Rio, Lúcio Costa, disparam mais de 30 tiros contra 4 pessoas, matam 3, voltam para o carro. Horas depois, 2 carros são encontrados com corpos dos supostos assassinos mortos, alvos de um tribunal do crime. A pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: ainda tem jeito de correr atrás de tudo que está acontecendo, Coronel? É muita vastidão que o Brasil é. Nós temos alguns picos de violência extraordinários, como é o caso do Rio de Janeiro, e esse caso explicita, mostra claramente o que está por trás em termos de potencial de violência que existe no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma característica que diferencia dos demais estados, Rafael, que é o fato de ter centenas de comunidades praticamente dominadas por criminosos e milícias. Só o Comando Vermelho, segundo a estimativa da Polícia Civil do Rio, domina 800 favelas, comunidades. As milícias, que 20 anos atrás era uma milícia só, hoje são mais de 300 comunidades sujeitas a criminosos, onde o Estado praticamente não tem mais o comando dessa população. Estão sujeitos a esses criminosos. Repentinamente acontecem as trocas de agressões entre criminosos, só que eles estão fortemente armados. Quem faz guerra de território usa a arma de guerra de território, que são fuzis e metralhadoras, que nós estamos vendo aí. Alguma estimativa da Polícia do Rio chegou a calcular alguma coisa em torno de 10 mil armas de guerra, fuzis e metralhadores em mão desses variados grupos criminosos. A milícia, que cuidava basicamente de recolher dinheiro dos habitantes, de gás, gatonete, táxi, etc., ela passou a entrar no ramo também do tráfico de drogas, que é muito lucrativo. E aí começou uma guerra de milicianos com as facções de traficantes. Mas o problema se espalha muito pelo Brasil, mas há realidades muito distintas. Nós temos o Nordeste, que está em chamas praticamente, a Bahia sendo o estado mais violento ainda que o Rio de Janeiro, apesar de não ter o problema de domínio em comunidades como o Rio, mas é uma área sem controle. Mas nós temos esse problema no Ceará também, está no Pernambuco, está no Rio Grande do Norte. São situações muito críticas desse estado. Nós, voltando aqui ao sul-sudeste, nós temos situações muito mais amenas, até porque alguns territórios, como costuma dizer aí a turma da esquerda acadêmica, alguns territórios como o Jardim Ângela, que era a área mais violenta do Brasil há 20 anos atrás, esse ano vai estar praticamente com o nível de incidência de violência de padrão de cidade americana. Estamos falando de Jardim Ângela, 370 mil habitantes aproximadamente. Então, há diferentes realidades. O que a gente esperava, naturalmente, que o atual governo federal, tem uma missão de ver o que funciona, o que não funciona e tentar arrumar os remédios para dar um jeito dos piores lugares. Nós estamos no mês de outubro, até agora não mostrou um plano de trabalho para a coordenação nacional de enfrentamento ao crime comum e ao crime organizado. Ou seja, era para ter começado alguma coisa no dia 2 de janeiro, mas não aconteceu até agora, no dia 6 de outubro. Agora, Coronel, falando em reação do governo federal diante desse fato que acometeu o Rio de Janeiro ontem, o próprio ministro da Justiça, Flávio Dino, chegou a dar uma entrevista coletiva dizendo que a flexibilização do acesso a armas que foi criada no governo anterior, nos 4 anos do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que isso tenha de alguma forma facilitado ou contribuído para o fortalecimento dessas organizações criminosas. Eu queria ouvir o senhor a respeito disso, se há essa relação. Não existe. A relação é muito tênue e não está nada comprovado ainda, porque, na verdade, antes dessa liberação, e realmente ela vai criar problemas mais adiante para todo o Brasil, pessoal fortemente armado, essas armas acabam sendo instrumento de resolver conflitos pessoais. Algumas delas podem ser desviadas para o crime, isso vai acontecer. Mas esse panorama que nós temos no Brasil está instalado, a violência está na Bahia, está já há uns 12 anos pipocando, mais de 6 mil assassinatos por ano. Não tem nada a ver com essa liberação de armas. Aliás, a Bahia, que andou reclamando dessa liberação de armas, teve uma redução de 2% dos homicídios justamente
no período Bolsonaro, que foi a última gestão do governo Rui Costa. Esse não é o problema vem de longa data. E de longa data o governo federal, não só esse está começando agora, mas esse já esteve lá 3 mandatos e meio, também nada fizeram. Durante o governo passado, Bolsonaro também, praticamente nada foi feito para debelar essa crise que já estava instalada e estava se agravando. Esse é um problema que nós vemos, e as tentativas que o governo faz agora de tentar livrar um pouco na pressão pública que começa a se formar nessa área de segurança pública, é primeiro botar a culpa dos outros. Esse é sinal de crise instalado no setor que começa a culpar os outros. Um segundo aspecto é que ele não mostrou ainda uma linha de solução para começar a enfrentar o problema. Ele poderia, como disse aí, ter começado no dia 2 de janeiro a fomentar aí o aperfeiçoamento das polícias dos estados para cuidar da prevenção e da investigação de homicídios. Nós estamos com o Rio de Janeiro, por exemplo, agora os delegados falando o seu esforço para esclarecer o crime, mas num levantamento feito por um Instituto Souza Paz, junto aos ministérios públicos dos estados, mostrou que o Rio de Janeiro tem a pior condição de esclarecimento de homicídios. É o estado que está devendo mais em termos de eficiência do trabalho de investigação da polícia. E isso precisa ser trabalhado, claro. O que nós percebemos é que um bom plano de segurança foi feito lá no governo Michel Temer, que criou um necessário Ministério da Segurança Pública, pela dimensão do Brasil, dimensão e gravidade do problema. Eles fizeram um bom plano, é um plano que foi baixado por um decreto do presidente Temer. Ele podia ter sido retomado humildemente pelo governo que estava chegando e sem um plano na mão. Mas nada disso foi feito. Nem usaram o bom plano anterior e nem conseguiram fazer o seu próprio plano até agora. Mostraram um esboço, mas praticamente não diz nada do que realmente pode ser feito. A Amanda Klein tem uma pergunta para o senhor também, coronel. Coronel, bom dia. É um pouco desesperadora essa situação, porque quando a gente pensa em soluções e apontar caminhos para solucionar a segurança pública, parece que não há, a gente fica completamente perdido. Então, tem algum bom exemplo, algum estado que faça um bom combate nessa área? E eu estava comentando aqui mais cedo, conversando ontem com alguns especialistas em segurança pública, eles me apontaram muito as semelhanças hoje do Brasil com o México, nessa formação de cartéis, de organizações criminosas tão poderosas, né, transnacionais, seu poderio bélico, seu poderio financeiro e também sua influência, sua interferência na política e sua capacidade de lavagem de dinheiro, que isso já se assemelharia a algo como aconteceu no México, como acontece no México. Qual a sua avaliação, coronel? E se há algum exemplo de bom combate nessa área que possa ser adotado nacionalmente? Bom dia, Amanda. Olha, um bom exemplo, nós temos 2 bons exemplos aqui com resultados palpáveis, que é o caso de São Paulo e Santa Catarina. São Paulo tem um conjunto de resultados muito positivos, mas isso foi sendo desenvolvido, elaborado ao longo de mais de 20 anos. Desde o ano 2000, depois daquele solavanco da favela naval, lá em 97, os oficiais da PM resolveram redesenhar a sua instituição. E aí começaram o aperfeiçoamento, estabeleceram novas metas de polícia comunitária a respeito de direitos humanos, qualidade e gestão. E aí foi um desenvolvimento continuado. E enquanto que o Rio de Janeiro você tem um vai e volta, um stop and go o tempo todo, eles não conseguem avançar em desenvolvimento. Nos estados do Nordeste, nós tivemos o governo de esquerda ainda tem alguns traumas de trabalhar com a força militar, que são as polícias militares. Então, preferem fazer uma opção de uma prevenção social, fracasso no social e abandonar a polícia e o crime toma conta. Toda vez que nós vemos o crime avançar, ocupar áreas como o Rio de Janeiro, ou ocupar praticamente todas as comunidades da cidade da Bahia, tem hoje um conjunto de cidades mais violentas do país, praticamente um indicador de guerra civil, porque a polícia, de certa forma, pela sua ineficiência, despreparo, desmotivação, abriu caminho para o crime se instalar, como foi o crescimento das facções no Rio de Janeiro. Em São Paulo, nós temos uma facção, a polícia tomou uma surra no certo momento, em 2006, porque não tinha desenvolvido o sistema de inteligência que passou a ser cuidado a partir daí. E nós temos as comunidades mais afastadas, elas estão praticamente em pé de igualdade com os bairros mais tranquilos da capital, de classe média alta.
Santa Catarina também está com resultado extraordinário, até melhor que São Paulo, quando vão verificar outros indicadores, como os crimes contra o patrimônio. São avanços que fizeram, mas principalmente calcado no trabalho da Polícia Militar, porque ela ocupa os espaços, ocupa as ruas, tem mais capacidade de resposta, de chegar 5, 10 minutos a qualquer local onde o problema pode estar se instalando. Então, tem um efeito preventivo e efetivo. O que nós estamos verificando é que, historicamente, a Polícia Federal cometeu alguns erros muito sérios, e os governos também, e não assumiram o comando da Polícia Federal para, no mínimo, fazer um rastreamento, a identificação das facções criminosas e todo o percurso de produtos que inundam o país, vindo pelas fronteiras, e empoderam essas facções, como o caso das drogas, das armas, das munições, do contrabando. Eles se espalharam pelo país. O crime transnacional, o crime que ocorre entre os estados, é uma incumbência da Polícia Federal, que deveria ter desenvolvido um sistema de inteligência robusto, inclusive fomentando para que os estados desenvolvam também a sua competência de inteligência para identificar criminosos, facções, liderança, os fluxos de drogas, dinheiro, lavagem de dinheiro, e daí fazer uma grande coordenação nacional que até hoje não existe. Lá em dezembro de 2002, o presidente Fernando Henrique Cardoso editou um decreto criando um subsistema de inteligência de segurança pública, justamente para isso. E de lá para cá, esse subsistema praticamente está rastejando, não consegue dar conta do tamanho do problema. Coronel, nosso tempo já chegou ao fim. Eu tenho mais um minutinho para a pergunta do Dantas e para a resposta do senhor. Dantas. Coronel, a gente tem visto aí uma formação de um ecossistema de defesa de criminosos. ONGs, institutos, a gente vê a criação de uma narrativa sempre em defesa de criminosos na própria mídia e em discursos de políticos e vê até o reflexo disso em decisões judiciais que relativizam esse potencial de dano à sociedade dos criminosos. Ao mesmo tempo, uma demonização das polícias. O senhor que foi secretário nacional de Segurança Pública, qual é o tamanho desse problema e justamente no enfrentamento da criminalidade? Esse estrago é grave e está crescendo, Dantas. É muito importante que a sociedade, principalmente através de seus representantes, do próprio judiciário, entenda que a força de proteção que a sociedade tem é a sua polícia. Quer dizer, tirar o potencial da polícia e fomentar as facilidades para o crime, um rápido retorno de criminosos às ruas, é ir contra a sociedade. É necessário agora avaliar. Quem está a nosso favor? É a polícia ou o bandido? Está na hora de fazer essa opção. Nós conversamos com o ex-secretário nacional de Segurança Pública, Coronel José Vicente. Coronel, muito obrigado pela entrevista aqui para a gente. Boa sexta, bom final de semana para o senhor. Até a próxima. Até a próxima. Bom final de semana a todos.